A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Marcos Felipe. Ele tem informações sobre o incêndio que acabou de acontecer no ônibus da Transerp. É com você, Marcos Felipe. Você vê aí imagens ao vivo do ônibus pegando fogo, as chamas bastante intensas. A gente não tem o áudio do Marcos Felipe, mas daqui a pouco ele volta para dar mais detalhes sobre esse incêndio que a gente vê acontecer. Uma situação bastante complicada. Os bombeiros, a gente vê o trabalho dos bombeiros tentando apagar esse incêndio nesse ônibus. E daqui a pouco a gente volta. Nós estamos agora também é muito alta, é uma imagem impressionante do fogo completamente consumido pelas chamas. Os bombeiros acabaram de chegar, estão aí fazendo o combate a essas chamas. Ainda não se sabe o motivo deste atentado, o porquê os homens teriam colocado fogo neste ônibus, mas toda essa situação chama muita atenção, inclusive, dos moradores aqui do bairro Jardim Jandaia, zona norte da cidade. Olha só, o fogo também vai consumindo o ponto de ônibus que fica aqui em frente à Transerp. As labaredas estão difíceis dos bombeiros controlar, porque a situação ainda é bastante complicada. Essa aqui é a Rua General Câmara, está toda interditada por policiais militares para que o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros possa acontecer. Os passageiros já foram retirados do ônibus a tempo, como eu disse, e foram já colocados em um outro ônibus do transporte coletivo. A rua segue interditada e os bombeiros usam aqui esse caminhão-bomba para poder fazer o combate às chamas neste grave incêndio que acontece neste momento em Ribeirão Preto, aqui na zona norte da cidade. A fumaça, inclusive, que vai saindo do ônibus, vai ganhando espaço aqui no céu e é possível ser vista de vários pontos da cidade. Os moradores estão assustados porque temem outros ataques a ônibus do transporte coletivo, principalmente na zona norte da cidade. A Polícia Civil já foi avisada e deve começar, na sequência, a investigação sobre este atentado em um ônibus do transporte coletivo. Mas na frente, dá pra gente ver, inclusive, que até um ponto, aquele poste que existe do outro lado da rua, também tem fogo daquele lado, porque as chamas se alastraram rapidamente, atingiram o ponto de ônibus, destruíram completamente esse ônibus do transporte coletivo e acabaram aí causando todo esse estrago. Também agentes da Transerp estão ajudando na interdição da rua aqui, a General Câmara, exatamente em frente à Transerp. O motivo desse atentado será investigado pela polícia. A gente percebe a movimentação muito rápida dos homens do Corpo de Bombeiros na tentativa de combater este incêndio, mas por enquanto as chamas continuam consumindo este ônibus do transporte coletivo aqui em Ribeirão Preto. Uma situação gravíssima que agora a polícia vai investigar. Neste momento, a principal preocupação dos bombeiros é acabar com o fogo para evitar uma possível explosão. Voltamos ao estúdio, Guilherme Lucielli. Marcos Felipe volta, então, a qualquer momento para dar mais informações sobre esse incêndio, esse atentado que colocou fogo em um ônibus. Agora a gente volta a falar sobre o incêndio, o atentado a um ônibus da Transerp. Nós temos imagens ao vivo pela internet e quem está lá é o Marcos Felipe. O sangue fica mais lenta. Neste caso, pode ocorrer a sensação. Você vê aí imagens do Corpo de Bombeiros, a equipe do Corpo de Bombeiros bem na frente da Transerp. Eles tentam, então, controlar as chamas nesse momento de um ônibus. Houve um atentado e a gente vai tentar contato agora com o Marcos Felipe. As informações iniciais dão conta de um incêndio criminoso. Homens encapuzados teriam parado o ônibus aqui neste ponto e, inclusive, colocaram fogo no ônibus e saíram correndo rumo ali ao bairro Jardim Jandaia. Segundo as primeiras informações, todos os passageiros conseguiram sair a tempo, o motorista também, e esses homens ainda não foram identificados pela polícia. Agora os bombeiros jogam espuma para evitar que as chamas retomem neste ônibus do transporte coletivo aqui de Ribeirão Preto, que foi completamente destruído por um incêndio que acontece nesse momento. Guilherme Lucielli. Tá certo. Como você pode perceber, a nossa equipe então continua acompanhando e qualquer novidade a gente volta a mostrar para você de casa. Agora vamos falar